Jesus está fazendo a sua missão, está realizando a sua vida cotidiana, caminhando na região aqui da Galileia, e começa então os conflitos que fazem parte do dia a dia. Antes de mais nada, olhando para a primeira leitura, nós percebemos uma realidade muito importante. Antes disso, eu quero fazer uma pergunta que você vai pensando aí. Antes de você conhecer a palavra, antes de você conhecer a igreja, como era a sua amizade com Deus? Como era a sua intimidade com Ele? Tenta se recordar e trazer um pouquinho esse homem e essa mulher velha que tanto fez parte de você. E talvez ainda faça. Eu digo isso porque na primeira leitura, o diabo quis colocar a inimizade entre o homem e Deus. Significa que eles eram o quê? Amigos. Significa que eles caminhavam naquela morada, porque o Éden, o jardim do Éden, é nada mais, nada menos do que a morada de Deus. É onde Deus está. É onde Deus habita. Ali é o Éden. Ali é a morada sagrada. Ali é onde eles caminhavam com Deus sem sentir-se vergonha. Sem que nada interferisse nessa relação. E aí eu pergunto, o que interfere na sua relação com Deus? Você identifica? Claro que sim. Claro que eu consigo identificar o que me rompe a minha amizade com Deus. O padre não precisa dizer. A minha consciência já vai purificando, já vai me orientando. Se isso me atrapalha ou se isso me ajuda na minha relação com Deus. E eles, no jardim do Éden, na morada de Deus, estavam plenos. Mas algo entrou ali. O que entrou ali? Pode chutar. O que entrou lá? Que desfez, que atrapalhou essa amizade com Deus? O pecado. O mal, o orgulho, e a ponto deles sentirem vergonha de Deus. Pode perceber, quando você peca, o primeiro sentimento que vem no teu coração é o sentimento de vergonha. Estou com vergonha de me confessar. Estou com vergonha de ir na igreja. Como que eu vou na igreja se eu estou assim? Aí você começa a se culpar. Como que nós vamos caminhar no Éden, sendo que Deus está aqui? Eu não posso ir à igreja, Deus está lá. Eu não posso mais entrar na presença de Deus, porque eu escolhi romper isso. Percebeu a força do pecado? É que nós vamos descobrindo mecanismos na consciência e na mente para amortecer o pecado, para a gente conseguir conviver com o nosso pecado. Isso é pior ainda. Porque nós vamos fazendo amizade com algo que não é para fazer amizade. Que é com esse homem velho, essa mulher velha exterior. Por isso que na segunda leitura, Paulo ele é muito humano. Ele vai dizer, olha, nós somos frágeis. O nosso homem, nossa mulher exterior, ela vai se degradando. Mas quando nós olhamos para Jesus que ressuscitou, eu me tornei um homem e uma mulher nova em Jesus.
Portanto, Ele dá uma nova chance para nós. E essa nova chance é para reconstruir dentro de mim o homem e a mulher interior. Interior, não exterior. Cuidado, não se preocupe tanto com a vida exterior, com a aparência. Preocupe-se com a vida interior. É a vida de Deus que vai me reconstruindo. Me reconcilio com Deus. Deus me amou tanto que eu recomeço. Eu digo isso, meu irmão, porque no Evangelho eles não reconheceram Jesus. Aqueles, olha o início do Evangelho, que coisa interessante. Jesus voltou para casa com os seus discípulos. Quando souberam disso, os parentes de Jesus, aqui, os parentes de Jesus significa aqueles que são muito próximos a Ele. Os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo. Porque diziam que ele estava fora de si. Quem que estava fora de si? Quem? Jesus. Por que Jesus estava fora de si? Porque ele estava realizando prodígios, portentos. Pior ainda, aqueles que são os mestres da lei, que não conheciam Jesus, vai dizer a palavra, vai dizer aqui, mas também, não só os parentes de Jesus, mas também os mestres da lei, que não conhecem Jesus, tinham vindo a Jerusalém e diziam o quê? Ele, Jesus, está possuído por Satanás. Olha o que eles acabaram de dizer. Que Jesus está possuído por um demônio. Não conhecem Jesus. Não têm amizade com Jesus. Por isso que eu fiz aquela pergunta no início da homilia. Qual pergunta que eu fiz? Falei, vou fazer uma pergunta para vocês irem pensando. Qual que foi a pergunta que eu fiz? Já esqueceu? Fala. Fala, Deise. Antes de estar na igreja, antes de conhecer a palavra, qual era a sua amizade com Deus? Porque isso é fundamental. Não significa que eu venho à igreja, que eu sento aí e que eu tenho amizade com Deus. Quem que quis pegar Jesus, agarrá-lo? Primeiro, os parentes. Gente que convivia com ele, que achava que conhecia ele, que achava que tinha intimidade com ele. E eram aqueles que queriam pegá-lo. Pior ainda, os mestres da lei também, falando que ele age em nome do inimigo, daquele que divide. Aí continua. Aí o negócio começa a esquentar. Satanás causa divisão, vai dizer Jesus. Eu não causo divisão. Você escolhe e vem. Jesus começou a falar e eles começaram a se incomodar. Porque uma vez, presta atenção, porque uma vez que eu faço amizade com o Senhor, outras pessoas começarão a se incomodar. E olha aqui que Jesus começa a dizer, numa família, quando se divide contra si mesma, ela não se mantém.
Aí você está lá no meio da tua família, você é um homem e uma mulher que tem amizade com Deus, mas tem gente querendo destruir isso. Tem gente querendo se incomodar com isso. E critica. E ataca. Olha a divisão acontecendo. Da mesma forma o reino. Da mesma forma você, não se divida. Aquilo que é valor para você é valor. Aquilo que você tem certeza que é amizade, que é intimidade com Deus, não abra mão. Não abra mão. Jesus, ele é muito claro, ele não abre mão do que ele é, mesmo que falem. A pessoa falou de nós, a gente já muda de opinião. Ou a gente fala uma coisa aqui, ali a gente fala outra. Seja claro naquilo que você crê, seja claro naquilo que você acredita. Para concluir então, meus irmãos, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Pode perceber que o inimigo trabalha assim, ele vai te amarrando. Ele não entra de uma vez. Ele vai amarrando. Ele vai te pegando pelas pequenas coisas. Quando você vê, você já está separado da amizade com Deus. E aí é onde ele entra. E entra para roubar, entra para saquear, entra para matar. Ele quer roubar a tua amizade com Deus. Ele entra aos poucos. Ele vai amarrando você aos poucos. Ele não é tão inteligente assim. Ele não chega de uma vez, você assusta. Ele vai comendo pelas beiradas. É assim que vai fazendo o inimigo do Senhor. Cuidado com essas ciladas. Jesus está aqui no meio de uma cilada. E ele sai, claro que ele sai. Mas estão armando. Por isso que é bom ter os discípulos perto de Jesus, porque eles nunca armaram. Negaram, foram fracos, mas nunca foram corruptos no caráter. Como é bom nós termos amigos que nos levam para Deus, que nos tiram as amarras, não é? Para concluir, amados irmãos, Jesus está em casa. Jesus está na casa. E quem é o irmão? Quem é a família de Jesus? É a mãe? São os irmãos? Não. Ele vai dizer, minha família são aqueles que fazem a vontade de Deus. São aqueles que são amigos de Deus. Para fazer a vontade, eu preciso ser amigo. Você não faz a vontade de qualquer um. Não faz. E muito mais, você quase que não resiste a um amigo que te pede algo, não é verdade? Porque é amigo. Então, eu faço a vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja manda, porque o padre manda? Porque eu sou amigo de Deus. Porque Deus me pediu. Porque Deus quer. Tudo que nasce de um pedido forçado, de um pedido formal, mas muito imposto, não perdura muito tempo. Mas aquilo que nasce de uma intimidade com Ele, de uma amizade profunda com Ele, meus irmãos, isso é para a vida inteira. Por isso, não se deixe você mesmo ser roubado. Não deixe que outras pessoas roubem você do dom mais precioso que você tem, que é a sua amizade com Jesus.